Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis, bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, que vai aqui e agora gerar uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Eu vou entregar a mensagem da Palavra de Deus até você. Nesse momento, ouça o que toda igreja deveria ser, o que toda igreja deveria ser. Você está preparado ou preparada para o mergulho na Santa Palavra de Deus? Veja o que precisa ver, ouça o que precisa ouvir e perceba essa grande verdade. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A Santa Bíblia diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhar de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 5. Vamos agora ouvir o versículo 6 ao versículo 10. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A Santa Bíblia diz, e eu acredito,
Você consegue imaginar aqui agora cada detalhe da santa palavra de Deus? Você está ouvindo o que toda igreja deveria ser. Eu fico pensando, o apóstolo São Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a segunda viagem missionária. O apóstolo São Paulo passou apenas 3 semanas na cidade, mas deixou uma igreja forte. Esta é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo São Paulo. Ele, o apóstolo São Paulo, a escreveu de Corinto para responder a alguns questionamentos e dificuldades da igreja. Cada capítulo desta carta, Tessalonicenses, termina com uma referência à segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Viu só que notícia boa! 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses 2:19. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Tessalonicenses 2:20. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3:12, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14. Você está ouvindo o que toda a igreja deveria ser. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:15. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18, a Bíblia diz: E o mesmo Deus e Pai, e o mesmo Deus de paz,
vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Cada capítulo da carta de Tessalonicenses termina com uma referência à segunda vinda de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você está ouvindo o que toda igreja deveria ser. Você se sente feliz ouvindo este conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus? Eu fico imaginando, a cidade de Tessalônica era uma importante cidade. Seu nome era Terma, devido a muitas fontes de águas quentes que haviam na cidade. No ano de 315 a.C., a cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, filha de Felipe. Você já parou para pensar nisso? Quando Roma conquistou a Macedônia em 168 depois de Cristo, a cidade tornou-se a capital de toda a província. Nos dias do apóstolo São Paulo, a cidade tinha em torno de 200.000 pessoas. Hoje, a cidade de Salônica é a segunda maior cidade da Grécia, com uma população de 250 milhões de habitantes. 250 mil habitantes. O apóstolo São Paulo entrou na Macedônia por um chamado específico de Deus. Ele se concentrou nas grandes cidades, entendendo que elas poderiam influenciar as cidades adjacentes. E eu fico pensando, Tessalônica ficava a cerca de 160 quilômetros de Filipos. O apóstolo São Paulo, embora fosse um missionário enviado aos gentios, conforme diz o livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A Bíblia diz, e eu acredito, o apóstolo São Paulo sempre começava com os judeus. A Bíblia diz em Atos 17:2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Atos 17:3. Eu e você temos muito o que aprender sobre a abordagem evangelística do apóstolo São Paulo. Ele começava de onde o povo estava. Você está ouvindo
o que toda a igreja deveria ser. O apóstolo São Paulo escreveu esta carta para enfrentar diretamente a campanha de murmúrios contra a referência à sua personalidade e motivações. O apóstolo São Paulo queria enfatizar para eles a doutrina da segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, especialmente diante de algumas confusões sobre a doutrina. O apóstolo São Paulo também enfatizou a necessidade de uma vida santa. Eu fico imaginando, os novos cristãos estavam confusos sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Em virtude das perseguições, eles pensaram que o dia do Senhor já havia chegado. Você está ouvindo o que toda a igreja deveria ser. Como você se sente nesse momento? Se sente feliz em saber que você é a Igreja de Cristo Jesus? Pense comigo. A igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa, extraordinária, magnífica. Durante 3 vezes, o apóstolo São Paulo dá graças pela maneira como a igreja respondeu ao seu ministério. 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13. Por que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Viu só? Que notícia boa de uma igreja maravilhosa, extraordinária e magnífica em Cristo Jesus. Você está ouvindo o que toda igreja deveria ser. E eu fico pensando, quais eram as características desta tão preciosa igreja? Você já parou para pensar nisso? Um povo eleito. Toda a igreja deveria ser um povo eleito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhar de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Viu só?
Que notícia boa! Eu fico imaginando. A palavra igreja significa um povo chamado para fora. Sempre que você lê sobre chamado na Bíblia, você encontra a eleição divina. Deus está chamando o povo para fora do mundo. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, se referiu aos crentes como aqueles que o Pai lhe deu a ele do mundo. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. João 17:2. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. João 17:6. Disse Jesus Cristo em sua oração sacerdotal. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. Você consegue imaginar e sentir alegria com a oração sacerdotal de Cristo Jesus por sua vida? A Bíblia diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17:12. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Como você se sente ouvindo esta oração de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, em relação à sua vida? Você está ouvindo porque toda igreja deveria ser um povo eleito. O apóstolo São Paulo disse que sabia que os crentes de Tessalônica tinham sido eleitos. 1 Tessalonicenses 1:4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E eu fico pensando, a eleição é eterna, a eleição é incondicional, a eleição é pela graça, a eleição é imutável, a eleição é justa, a eleição visa a glória de Deus. Você está ouvindo? Porque toda igreja deveria ser um povo eleito. Viu só que notícia boa? Ouça aqui e agora alguns fatos sobre a eleição. A salvação começa com Deus. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora, 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ouça agora João capítulo 15, versículo 16, palavras de Cristo Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. A Santa Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz, e eu acredito, o inteiro plano da salvação começou no coração de Deus antes mesmo da criação do mundo. Você está ouvindo o que toda a igreja deveria ser, um povo eleito. Eu fico pensando, a salvação envolve o amor de Deus. O apóstolo São Paulo chamou os crentes de irmãos amados de Deus. Você consegue entender? Foi o amor de Deus que tornou o Calvário realidade. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Viu só que notícia boa? A salvação envolve fé, amor e esperança. Os crentes receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,5 diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Louvado seja Deus. E essa mensagem transformou a vida dos crentes em Tessalônica. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1,9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz, e eu acredito, o eleito de Deus ama, e o eleito de Deus aguarda a segunda vinda de Cristo Jesus. A fé, o amor e a esperança são evidência da eleição. Um povo eleito é um povo que tem uma fé ativa. Um povo eleito tem um amor abnegado. Um povo eleito tem uma esperança firme. Você está ouvindo o que toda a igreja deveria ser, um povo eleito. A salvação mudou a vida dos crentes em Tessalônica. E agora eu fico pensando, se você colocar o versículo 3
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E agora, os versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora, você consegue ver a operosidade da fé. Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Agora você consegue ver a abnegação do amor para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora você consegue ver a firmeza da esperança, aguardar dos céus o seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Aquele que se diz eleito de Deus e não tem evidências de mudança, de transformação de vida, está enganando-se a si mesmo. Aqueles a quem Deus elege, Deus transforma, Deus muda, Deus perdoa, Deus justifica, Deus regenera, Deus salva. A fé verdadeira em Cristo Jesus e no Santo Evangelho de Deus produz obras, boas obras. Você está ouvindo o que toda a igreja deveria ser. Como você se sente agora? Como você se sente em seu ambiente? Como você se sente no seu comportamento, aonde você está? Qual a capacidade que você tem para enxergar a vontade de Deus na sua vida? Você pode aqui agora substituir suas crenças limitantes e depositar toda a sua vida, a sua fé, a sua alma no Filho de Deus, Cristo Jesus, que é a única esperança de salvação de sua alma. Você pode aqui agora se tornar filho de Deus, uma filha de Deus. Você pode aqui agora fazer parte da família do Deus vivo. Basta você tomar uma decisão. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, venha, venha aqui e agora para Cristo Jesus, do jeito que você está. Muitos benefícios advirão a você no momento de sua entrega, de sua decisão em Cristo Jesus. Você pode ser tudo o que você quer ser em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Você acredita?